Olá pessoal, então muito obrigado. Tentarei ser pontual como o nosso colega anterior. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje para falar de tecnologia. Esse que é um tema fascinante, né? Porque sempre quando uma nova tecnologia surge, nem sempre a gente tem a clareza para onde ela vai nos levar, né? Qual o impacto disso na realidade. Muitas vezes a tecnologia é tão impactante, tão disruptiva, que eu prefiro usar esse termo, que acaba mudando completamente o hábito das pessoas, o hábito da sociedade, ou seja, transforma completamente a forma como nós interagimos, né? Então, vou começar aqui com alguns exemplos, tá? Para introduzir antes de chegar na temática da computação cognitiva. Para baixo. Okay. Bom, não sei o quanto vocês conhecem a personalidade aqui atrás, chama-se Tim Berners-Lee. Esse é um engenheiro de software que na década de 90, no início da década de 90, ele criou um sistema para compartilhar documentos entre seus colegas de pesquisa. E naquela época, né, ele começou com essa tecnologia, ele criou uma forma de interagir que permitia acessar documentos no formato de hipertexto, numa época em que a quantidade de dados que fluíam através da internet era 1% dos dados de toda a comunicação em redes, ou seja, era muito pouco. E ele desenvolveu esse sistema que permitia acessar documentos, que acabou ganhando o nome, né, se desenvolvendo, ganhando o nome de World Wide Web, www, Web, a internet que a gente conhece hoje, né? Certamente nessa época, quando ele criou essa invenção, ele não tinha ideia o quanto que isso iria impactar a forma como nós interagimos hoje. Naturalmente, lá nessa época, se usava muito pouco a internet. Essa tecnologia se desenvolveu, avançou, novos serviços foram desenvolvidos, né? Sites de notícia, fóruns, sites de relacionamento. Uma série de tecnologias apareceram a ponto de que já na década de 2000, 51% dos dados, o volume de dados comunicados através da rede, eram dados já de internet, né? Dados de internet, chegando ao patamar de 97%. Todos os dados que eram trafegados através das redes de computadores eram dados de internet. Repara que a mudança de comportamento, naturalmente, isso afetou muitas indústrias, muitas organizações. A título de exemplo aqui, empresas de telefonia tiveram que aprender a lidar com essa mudança de comportamento para, naturalmente, conseguir não perder o seu negócio, né? Ou seja, conseguir se adaptar a isso. Bom, por falar em telefonia, naturalmente, a gente acaba trazendo outro exemplo, esse é um exemplo que eu gosto muito, que é o telefone móvel, né? Ou seja, a primeira aparição no planeta do telefone móvel foi acoplado dentro de um carro, chamava-se telefone móvel, né? Fui pesquisar aqui para identificar quando que isso aconteceu, foi na década de 50. Né? E o telefone celular, como nós conhecemos hoje, que é esse aqui a tecnologia de telefonia celular, ela só aparece na década de 70. E os telefones inteligentes, chamados de smartphones, é só no ano 2000. Né? Porém, isso se popularizou de fato com o surgimento do iPhone, né? Ou seja, foi em 2007, quando o Steve Jobs, né, lançou o seu telefone inteligente. E hoje, nós já temos pouco mais de 7 bilhões de dispositivos móveis ativos, pessoas utilizando dispositivos móveis no mundo. Ou seja, é muito dispositivo. Né? Eu gosto de mostrar bem essa mudança de comportamento com duas fotos que alguns de vocês devem ter visto por aí, que eu acho bem legal, que ela é bem representativa. A primeira delas é essa foto aqui, né, que mostra o conclave do Papa Bento XVI em 2005. Essa foto chama atenção pelo fato de ter uma multidão de pessoas, né, aguardando pelo anúncio. Mas ela se torna muito mais interessante comparada com a foto seguinte, né, que é um conclave que ocorreu em 2013, alguns anos depois. O evento é muito parecido, uma multidão aguardando pelo anúncio, né? Mas o mais interessante ainda é que você observa que um monte de gente usando dispositivos móveis, né? Para tirar foto, para filmar, para gravar. Né? Ou seja, a nossa sociedade de fato está se tornando cada vez mais digital e conectada. Né? E isso está nos levando a produzir informações e dados aos montes, né? Ou seja, dado numa velocidade sem precedente na história. E aí, fazendo um paralelo com o nosso colega anterior, né, o palestrante anterior, que comentou que muitos dados, de fato, não necessariamente vão nos ajudar, ele está correto no ponto, né? São muitos dados, mas até que ponto eu tenho dado relevante aqui, né? Como eu consigo perceber o que é relevante nesse universo de dados, né? A expectativa é que em 2020
nós tenhamos aqui, cada ser humano produz 1,7 megabytes de dados por minuto, né? Ou seja, na média, né? Ou seja, como é que eu tiro proveito desse conjunto de dados que estão sendo produzidos por cada indivíduo, né? Como é que eu tiro vantagem disso para entender melhor o ser humano, para entender melhor a forma como ele interage, para entender o comportamento e, naturalmente, conseguir fazer com que isso seja algo útil para que ele consiga ter uma inteligência digital mais elevada, né? Bom, para conseguir lidar com esse volume de dados que está sendo produzido, bom, naturalmente, os sistemas computacionais que foram construídos então são sistemas computacionais que trabalham com dados estruturados, né? Dados que a gente entende a semântica por trás daquilo, né? O que significa aquele dado, como é que ele está organizado. À medida que eu vou construindo dados, voltando ao slide anterior aqui, à medida que eu vou produzindo dados, são dados não estruturados, são mensagens que eu troco entre colegas, o que eu publico numa rede social, documentos, mensagens de voz, mensagens de texto. São dados que não estão estruturados, eu não sei exatamente qual é o tipo de semântica associada àquela informação que está sendo produzida. Para conseguir lidar com esse tipo de dado, surge uma nova linhagem de sistema computacional, que são chamados sistemas cognitivos, né? São sistemas que buscam, de certa forma, emular as capacidades cognitivas humanas. A capacidade de falar, a capacidade de ouvir, a capacidade de interpretar, de maneira que eu consiga observar um conjunto de dados e daqueles dados extrair informação. Ou seja, conseguir identificar semântica em cima de uma informação, de um dado não estruturado. Ou seja, é uma nova ordem, né? Uma nova parceria entre homem e máquina, que, de certa forma, ou seja, essas capacidades cognitivas, essas capacidades de sistemas cognitivos, vão permitir criar novas tecnologias que permitam novos tipos de interação, né? Ou seja, isso é muito importante, por quê? Porque a maioria dos dados do planeta não estão organizados em tabelas, né? Títulos de dados relacionados, que a gente compreende, né? Ou melhor, a máquina compreende, né? Facilmente, né? A maioria dos dados estão em informações, arquivos de texto, arquivos PDF, PPT, Excel, né? SMS, MS, Zap, ou seja, a informação, ou seja, 80% da estimativa é que são dados de uma natureza não estruturada, né? E o fato à medida que eu consigo então entender essas informações, eu consigo ampliar a forma como o ser humano toma a decisão, ou seja, eu consigo trazer para o ser humano mais informação, né? Informação que estava não estruturada, transformá-la em informação estruturada, para que em cima disso aí eu consiga tomar decisões mais acertadas, tá? Naturalmente, estamos falando de inteligência artificial, sim, né? Essa capacidade de você conseguir simular o ser humano, né? Usando tecnologia. Bom, eu trago aqui para vocês, na verdade, enquanto vocês já tiveram conhecimento sobre essas tecnologias, que em 2011 foi apresentado ao mundo o primeiro sistema cognitivo, né? O sistema cognitivo chama-se Watson, foi construído pela empresa IBM, né? E nesse jogo aqui, basicamente é um game de perguntas e respostas, ele foi apresentado ao mundo disputando com os principais vencedores desse programa, chama-se Jeopardy, é um game americano, parecido com o Show do Milhão, só que uma pequena variação, o Show do Milhão. O mediador lança uma pergunta e o participante, de certa forma, busca uma resposta. Nesse tipo de interação, nesse jogo um pouco diferente, porque, na verdade, o mediador ele lança uma resposta, por exemplo, e do Álvares Cabral, né? E os concorrentes têm que elaborar uma pergunta. Quem descobriu o Brasil, né? Por exemplo, seria uma resposta válida para esse tipo de interação. E nessa competição, naturalmente, ou seja, essa máquina que foi desenvolvida, né, que fala, que interage, que recebe uma mensagem, entende aquela mensagem verbal comunicada e busca no seu corpo de conhecimento a informação mais adequada para dar a resposta, ela foi apresentada em 2011. E nesse momento aqui, para esse game, nós utilizamos para poder promover essa interação, a gente usou um corpus de conhecimento com um corpus muito simples, né, que foi o corpus da Wikipedia. Pegamos o corpus da Wikipedia, que é aquele conjunto de textos, né, e utilizamos isso para entregar. Watson, entenda esse conjunto de informação, tá? E essa informação que você vai usar para participar desse game. Tá? Não confunda o Watson com o Deep Blue. Tá? O Deep Blue é uma versão anterior, uma tecnologia também de inteligência artificial, né, que nós utilizamos lá em 96. Tá? A Deep Blue, para quem está lembrado, ou seja, era uma tecnologia de inteligência artificial que jogava xadrez, tá? Ganhou algumas vezes, perdeu outras vezes. Tá? Mas foi uma outra experiência bem interessante. Bom, o ponto é o seguinte, ou seja, uma nova tecnologia que permite emular as capacidades humanas, para que a gente está usando isso, né? Ou seja, qual o valor desse tipo de coisa hoje e algumas aplicações práticas que eu trago aqui, são todas aplicações que de certa forma já existem hoje, tá? São reais.
A primeira dela foi a aplicação imediata que a gente identificou logo após esse game, né, em 2011. Na verdade, nós imaginamos o seguinte: se eu sou capaz então de processar informação não estruturada, processar texto, por que não usar isso, por exemplo, para poder entender artigos científicos, né? E foi exatamente o que nós fizemos, né? Nós fizemos uma parceria com a Baylor College of Medicine para justamente tentar ajudar no trabalho de entendimento desses artigos, focado muito na área de tratamento de câncer. Então, o que nós fizemos foi pegar 23 milhões de artigos científicos de medicina, né, e desses milhões de artigos científicos identificamos ali um conjunto de 70 mil artigos, tudo feito pela máquina, tá, pessoal? 70 mil artigos que, de certa forma, tocavam na temática de câncer. E, em cima disso, conseguimos derivar 7 proteínas específicas que falavam ou que estavam relacionadas, né, com a mutação da proteína P53. Eu não sou de medicina, não conheço muito bem essa área, mas o fato é uma proteína, essa proteína P53, que é o gene de supressor tumoral, parece que ela está presente em 50% dos cânceres humanos. Logo, ou seja, foi identificado 7 proteínas que estão relacionadas com uma mutação, algo que normalmente demora em torno de 5 a 7 anos para você ter essa descoberta. E foi uma descoberta feita em menos de uma semana. Foi basicamente um trabalho em conjunto. Isso é um ponto interessante, porque se a gente parar para pensar, a quantidade de publicações científicas que ocorrem, que são disponibilizadas todo ano, é uma quantidade muito grande. Se eu fosse parar a minha vida para ficar só lendo artigo científico, pensa comigo aqui, ó. Se eu fosse viver lendo artigo científico, né? Se eu fosse todo dia ler um artigo científico, eu não consegui, em um ano eu consigo ler no máximo 365 artigos, né? E ainda assim, isso é pouco. Ou seja, não sei se vocês têm ideia de quantos artigos saem todo ano. Aproximadamente 1 milhão de artigos de todas as áreas do saber. Se eu escolher aqui só a minha área, né, a área de ciência da computação, vou fazer um recorte desse espaço de busca, né, estaria falando aqui, eventualmente, de centenas de milhares de artigos, né. Ainda assim, eu vou focar só em IA, são milhares de artigos. Ou seja, a capacidade de conhecimento, o conhecimento que é produzido, né, ele cresce numa velocidade muito mais rápida do que eu sou capaz de processar. Logo, eu preciso usar alguma tecnologia que me ajude a conseguir achar informação útil, né? Informação útil que é produzida no mundo todo, né? E aí, naturalmente, usar isso em favor de tomar decisões mais acertadas, né? Bom, isso começou em 2011, a gente fez esse trabalho lá em medicina, e é claro, isso aí deu origem a novos produtos e ferramentas que estão sendo utilizados no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, tá? Sendo utilizado para descobrir novas drogas, sendo utilizado para entender o genoma humano, sendo utilizado para contribuir com alguns médicos na tomada de decisão, né, em termos de tratamento, né, a ser adotado, qual a probabilidade de você seguir esse tratamento com aquele, ou seja, trazendo informação para que o médico naturalmente tome a decisão mais acertada com base em informação útil que ele tenha recuperado. Bom, indo para uma indústria completamente oposta, que seria uma indústria de educação, ou seja, eu falo de saúde, agora eu falo de educação, ou seja, isso aqui foi uma outra aplicação feita por uma empresa que tem a ver com a IBM, que decidiu usar a inteligência cognitiva do Watts para criar um brinquedo. Né? É um brinquedo que, na verdade, interage com a criança, ele entende a personalidade daquela criança, entende o humor daquela criança, né? E com base nisso, oferece uma forma de interação bem individualizada. Vou fazer um videozinho aqui que fala um pouquinho disso. Hi, my name is Lily. Nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles. That's a lot. What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson. What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Tell me a knock-knock joke. Knock knock. Who's there? Letters. Letters who? Medicine. It is freezing outside. My favorite color is orange. Okay, I'll try to remember. Your favorite color is orange. See you later, alligator. In a wild crocodile. Tell me a story. How about we make a story together? Bom, esse brinquedo é um brinquedo bem interessante que chamou minha atenção. Eu comprei ele no ano passado. Vou dar um pause aí.
Eu comprei esse brinquedo no ano passado e é interessante que na primeira semana que eu adquiri, eu cada dia fazia uma pergunta diferente, né? Me conta uma história hoje. Ou então fazer perguntas genéricas, né? Quantas pessoas moram no Brasil, qual a capital do Brasil, né? Cheguei um certo dia que eu perguntei para ele, eu vou provocar esse brinquedo, que chamei de Dino, né? Dino, hoje eu estou cansado, chateado. E ele respondeu assim, tem dias que é assim mesmo. Quer fazer uma meditação comigo? Nesse momento me surpreendeu naturalmente, né? E eu falei, vamos embora, faça uma meditação. E aí vou colocar uma música, falar algumas palavras, fecha os olhos e relaxa. Ou seja, é um tipo de experiência, novamente, até para um adulto é interessante, né? E imagina com uma criança você conseguir interagir dessa forma. E teve uma segunda vez que ele me surpreendeu, que depois de interagir algum tempo, ele me fez uma correção no inglês, né? Thiago, porque sabe meu nome, né? Thiago, você usou aqui a preposição at inadequadamente, né? Nas próximas ocasiões que você usar essa construção, use a preposição in. Normalmente, ou seja, está me ensinando, né? E é super útil para você conseguir aprender um novo idioma. Tá? Normalmente, educação, né? Como você consegue transformar a educação aqui com a nossa sugestão para a criança. Né? Fazer uma conexão aqui com o nosso colega Jorge, né, que o palestrante anterior que falou sobre design, sobre carros impressos de impressora 3D. Esse aqui é um carro que foi impresso em impressora 3D, é a mesma empresa, é a Local Motors, uma empresa americana. Mas o interessante desse carro aqui, né, o cérebro dele é o Watson, é um carro que ele anda sem motorista, ele não tem motorista. E você interage com esse carro e ele te leva ao redor dos locais que estão pré-programados. Esse carro está a título de projeto piloto em 2 cidades, está em Washington